Cristo é superior a Moisés e o perigo da incredulidade e da desobediência. Acompanhe a leitura do texto. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da vossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que constitui, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa somos nós, se guardamos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Assim, pois, como nos diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse: estes sempre eram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Vamos orar. Deus querido, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de nos assentar em torno da sua palavra, ler o texto sagrado e ouvirmos a tua voz por meio dele. Nesse momento nós pedimos pela iluminação do teu Espírito, uma vez lido o texto, que o Senhor nos conceda a graça de com fidelidade expor aquilo que aqui foi escrito para nós como mensagem do Senhor. E que na ação do teu Espírito esse texto possa ser aplicado aos nossos corações, que traga, Deus, edificação e glória ao santo nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, em nome de quem nós oramos. Amém. Meus irmãos, nós já chegamos no capítulo 3 desta bela carta que temos chamado de Quinto Evangelho. Isso, Quinto Evangelho. E é interessante percebermos que o autor de Hebreus escreve este que é um resumo do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo para os crentes que foram convertidos do judaísmo, muito embora alguns dos seus primeiros leitores também fossem gentios. Percebemos aqui, pelas citações que o autor faz do Antigo Testamento, que majoritariamente o público primeiro desta carta, os destinatários originais desta carta, eram majoritariamente judeus. E eles viviam num contexto de muita tensão. A tensão entre ser fiel a Jesus Cristo e padecer pela perseguição, ou abandonar a fé
e ter uma vida menos difícil por causa da pressão e da opressão deste mundo mal. Então o autor de Hebreus, ele escreve essa carta, como ele mesmo chama lá no capítulo 13, de uma carta de exortação, cuja finalidade é tão somente chamar a atenção dos seus leitores para a necessidade de perseverarem na fé. Apenas no texto que nós lemos hoje, assim como já vimos e continuaremos vendo até o último capítulo, por vezes o autor faz menção da necessidade de permanecermos firmes até o fim. Aqueles cristãos passavam por dias muito difíceis. A perseguição era real, eles tinham os seus bens espoliados, eles eram desapropriados dos seus pertences, tinham a sua liberdade cerceada, muitos chegavam a perder a própria vida. E alguns acabavam ficando pelo caminho, tendo o coração endurecido pelo pecado, esfriando-se lentamente. Essa carta de exortação tem, portanto, a finalidade de chamar a atenção destes leitores. E por que não dizer que este texto também chama a nossa atenção para que o nosso olhar possa voltar-se firmemente para o mesmo Jesus? Porque nós também vivemos dias muito difíceis. Embora não experimentando as mesmas perseguições, a nossa fé, ela é perseguida todos os dias por um mundo que é mau, que é contrário à vontade de Deus. E por vezes nós somos chamados a prestar contas da nossa fé, e não poucas vezes nós falhamos em sermos cristãos verdadeiros. Alguns ficam pelo caminho, se esfriam, se entregam ao pecado e acabam experimentando a dureza da consequência do pecado. Portanto, meus irmãos, o capítulo 3 não é muito diferente daquilo que nós já temos visto até então. O autor de Hebreus, desejando exortar aqueles irmãos, consolar aqueles corações, apresentar a eles uma razão pela qual vale a pena viver, e se necessário for, vale a pena morrer por essa causa, ele apresenta Jesus como sendo maior do que tudo. Não à toa, este é o tema da nossa série de exposições. Porque de fato Jesus é maior do que tudo. E como ele estava escrevendo para judeus, ele se utiliza de artifícios muito interessantes. Os seus argumentos são construídos com base naquilo que os judeus tinham como algo precioso para si. A teologia dos judeus foi construída no texto veterotestamentário, no texto do Antigo Testamento. E aí, não por acaso, o autor de Hebreus começa a pensar personagens importantes, emblemáticos da história de Israel, e mostrar como esses personagens, apesar de terem sido importantes no seu tempo, de terem cumprido o propósito de Deus na vida dele, na vida do povo, dentro de um contexto cultural, eles são muito inferiores a Jesus Cristo, porque eles apenas apontavam para aquele que é superior, para aquele que está acima de todas as coisas. Esse texto, capítulo 3, pode, e ele é claramente dividido em duas partes. A primeira delas, versos 1 a 6, quando o autor continua falando do que ele já estava falando, da superioridade de Jesus. Se antes a temática era Jesus é superior aos anjos, agora é como se ele engrossasse o calibre, afirmando claramente: Jesus é superior a Moisés. E eu sei que esta afirmação pode não soar tão apelativa para nós hoje, que temos todo o Novo Testamento, cremos em Jesus Cristo porque somos cristãos, mas para um judeu, dizer que alguém era superior a Moisés beirava a blasfêmia. Mas afinal de contas, aqueles irmãos eram, como o texto começa dizendo, santos irmãos, eles eram cristãos. E era necessário que eles repensassem o papel de Moisés dentro da história, da cultura e da própria religião. Então, ele está afirmando categoricamente, com todas as letras, quase que garrafais, que Jesus é superior a Moisés. Até aqui,
nós percebemos que esta é a terceira gradação de superioridade de Cristo. Ele falou rapidamente da superioridade de Jesus, quase que só citou, porque ele ainda vai abordar isso um pouco mais adiante, que Jesus é superior aos profetas. Depois, o autor, aqui no capítulo 2, ele dedica um pouco mais de atenção à superioridade de Jesus em relação aos anjos, entidades angelicais, seres espirituais, que, revestidos da glória de Deus, eram mensageiros de Deus e estiveram presentes na história do povo judeu em momentos muito importantes, a ponto de serem elevados a quase que divindades. Nós dissemos aos irmãos que no primeiro século não era muito raro haver culto aos anjos, porque afinal de contas eles estiveram presentes na história de Israel. O autor de Hebreus está dizendo, Jesus é superior a eles, porque eles eram mensageiros, Jesus o dono da mensagem. E agora ele continua exatamente esta argumentação, lançando ou valendo-se da figura emblemática de Moisés. Por isso que o capítulo 6 começa com a expressão por isso, ou seja, ele deseja explicar o assunto que ele está tratando. E ele vai nos dizer, por isso, santos irmãos, nos deixando claro que ele escrevia para crentes, embora que a maioria fosse judeus, eles haviam se convertido ao cristianismo. Vocês que participais da vocação celestial. E aqui também existe algo de interessante do ponto de vista teológico, porque ao mesmo tempo que o autor de Hebreus chama os destinatários de irmãos, ou seja, comungamos da mesma fé, ele faz menção de como nós viemos a partilhar da mesma fé. Vocês são objeto, participantes da mesma vocação celestial. Às vezes nós não entendemos muito bem expressões como essa por uma questão semântica. Muitas vezes nós associamos vocação como uma escolha, como uma possibilidade. E eu sempre cito o mesmo exemplo, porque para mim ele é muito emblemático. Eu nem sei se isso é usual hoje, nos dias atuais, mas no meu tempo de jovem ali, às beiras da universidade, havia muitos testes vocacionais, onde você era atendido por um profissional de psicologia que te ajudava a fazer uma boa escolha. E meio que inconscientemente nós associamos a ideia de vocação a uma escolha que fazemos. Mas não é isso que o autor está dizendo. Vocação, antes de ser uma escolha, é um chamado. E o texto nos diz que é um chamado celestial. A vocação produz uma escolha, mas ela não é em si uma escolha de baixo para cima. Ela é de cima para baixo. A vocação, o chamado para sermos irmãos, não partiu originalmente do nosso coração. Embora um dia, humanamente falando, nós cheguemos a esta conclusão. Mas, na verdade, a nossa escolha por Jesus, a nossa escolha para os da fé, os do caminho, a nossa escolha para partilhar da igreja, é, na verdade, uma resposta de um chamado, de uma vocação, que por ser celestial, nós chamamos de eficaz. E ele continua, considerai, ou seja, prestem atenção. Existe algo de importante que eu estou ensinando para vocês. Atentamente, o apóstolo, e aqui algumas titulações, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Apóstolo pode ser traduzido, na verdade tem esse sentido, de enviado. Jesus foi o enviado dos céus, por isso celestial, vocação celestial, para nos comunicar o reino de Deus, para que em vindo o Espírito Santo, essa graça de Deus revelada em Cristo, pudesse ser aplicada ao nosso coração. Então sim, Jesus é o enviado de Deus, o próprio Deus que se encarna, para que então ele seja o nosso sumo sacerdote. E aqui
esta expressão sumo sacerdote está carregada de significados, tendo como raízes o Antigo Testamento. O sacerdote era aquele responsável pelo cuidado do templo, pelo cuidado das coisas concernentes à fé. Era responsável pelos sacrifícios, por fazer o elo de ligação entre os homens pecadores e o Deus Santo, Todo-Poderoso e Justo. Então, os sacerdotes estão inseridos num contexto de uma mediação necessária. O sumo sacerdote era o chefe dos sacerdotes, escolhidos entre os sacerdotes para um mandato. E o sumo sacerdote era justamente o religioso responsável por adentrar no lugar mais santo antes de Jesus. No lugar onde se expressava a presença de Deus, onde havia o símbolo que denotava a presença de Deus, a Arca da Aliança, dentro do tabernáculo, depois dentro do templo, que era o Santíssimo Lugar. Então era o sumo sacerdote que levava o sangue do sacrifício para ser aspergido no propiciatório, e nós já falamos a respeito de propiciatório, que era justamente o lugar onde o sangue era derramado, aquele bandejão em cima da Arca da Aliança, e propositalmente o sangue escorria sobre a arca, numa demonstração de que o sangue do sacrifício encobre a acusação da lei, porque dentro da arca haviam as tábuas da aliança. E o autor de Hebreus está apontando para Jesus como sendo o nosso sumo sacerdote, aquele que entrou no lugar mais santo, aquele que não apenas ofereceu sacrifício, mas se fez sacrifício, aquele que não apenas arriscou a sua vida, mas a entregou de uma vez por todas, para que a nossa ligação com Deus fosse estabelecida perpetuamente. Nós trataremos disso em outro momento, quando o assunto for a linha sacerdotal de Jesus. Prossigamos. No verso 2, ele então evoca a figura de Moisés. É interessante, meus irmãos, que o autor deixa claro que Moisés é importante. A intenção do autor de Hebreus não é desmerecer a importância do santo servo de Deus no Antigo Testamento. Talvez a figura mais importante para o judeu, com certeza a mais emblemática e lembrada, aquele que foi o legislador de Deus, aquele que proveu, foi instrumento de Deus para libertar o povo da escravidão, do jugo egípcio, aquele por meio de quem Deus revelou-se ao seu povo e lhes concedeu descanso em Canaã. E ele se refere a Moisés como sendo um servo fiel. Nos versos 2 e 3 ele vai justamente tratar disso. Assim como o servo Moisés, que foi fiel na casa de Deus, Jesus também o é. Porém, Jesus é superior a Moisés. Moisés foi importante. Moisés foi fiel a Deus. Mas o fato de Moisés ter sido importante, o Mateus está tirando sarro de mim, da minha dicção, né? O fato de Moisés ter sido importante e fiel a Deus, não muda o fato dele ter sido servo de Deus. E portanto, o dono da casa é mais importante do que aquele que serve a casa. Esta é a base argumentativa do autor de Hebreus, usando o exemplo de Moisés e da fidelidade de Moisés, e estabelecendo que Jesus está acima de Moisés, por uma questão lógica e simples. Na casa em que Moisés foi fiel e útil, Jesus é o dono. E ele continua. Versos 4 a 6, ele vai dizer: pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Moisés foi importante, mas Moisés não pode ser alçado à posição principal, porque ele serviu na casa que outro edificou. Na sequência,
ele vai identificar de que casa ele está tratando, que é o povo de Deus, que é a igreja de Deus. Moisés serviu ao povo de Deus, e Jesus é o dono do povo de Deus. O texto de Isaías 53 é lindo. Eu já falei aos irmãos que, embora eu não recomende preferências em textos bíblicos, eu reconheça que alguns são especiais. Isaías 53 foi o texto da minha conversão. E ali naquele texto nos diz que foi dado a Jesus muitos pelos quais ele morreu. Portanto, quando o autor de Hebreus está dizendo que é importante, Jesus é mais importante que Moisés, porque Moisés é servo e Jesus é o dono, o filho do dono, aquele que constituiu a casa. E ele termina a primeira parte dizendo: assim, porém, como filho em sua casa, o qual somos nós, guardamos firmes até o fim, com ousadia e exultação da esperança. Assim como filho em sua casa, que somos nós, guardamos firmes a exultação da esperança. Então aqui, a partir daqui, melhor dizendo, o autor de Hebreus muda um pouco a didática. Eu me lembro de ter dito, na nossa primeira exposição, como de forma pastoral o autor de Hebreus estabelece os seus argumentos. Ele traz teologia e aplicação. Ele traz teoria e prática. E é exatamente isso que nós vemos no capítulo 3. Ele estabeleceu a sua base argumentativa, tendo como base a figura de Moisés, aquilo que Moisés significava, a importância do sacerdócio levítico, teologia do Antigo Testamento, e agora ele deseja trazer uma exortação, dizendo a respeito da necessidade que temos de permanecermos firmes. Agora, a partir do verso 7, o autor nos traz uma advertência contra a dureza do coração. Irmãos, esta é uma mensagem tão antiga, mas tão atual, que parece ter sido escrita pensando em nós. Tente se ver nesse texto. Tente perceber como existe uma conexão com os nossos dias e, mais do que isso, como esse texto pode ser aplicado à nossa vida e à nossa realidade. O autor de Hebreus está agora, mais uma vez, evocando o Antigo Testamento, a partir do verso 7, 8, melhor dizendo. Ele chama a atenção dos seus leitores para aquilo que foi escrito no Salmo 95. É uma citação literal do Salmo 95, que por sua vez é uma citação de uma história das mais conhecidas do Antigo Testamento. A história de quando Deus chama um homem falho como eu e você e torna esse homem importante a ponto de libertar o povo, estou me referindo a Moisés, libertar o povo do cativeiro egípcio, conduzi-los ao longo do deserto e então apresentá-los à terra prometida. Essa história é tão importante e ela é tão emblemática que ela é repetida algumas vezes em todo o texto sagrado, no Antigo Testamento, como acabei de dizer no Salmo 95, mas também 1 Coríntios 10 e também aqui em Hebreus 13, em outras passagens também. E o exemplo, ele é muito emblemático porque o autor de Hebreus está, assim como nas outras passagens, Paulo em 1 Coríntios e o salmista no Salmo 95, chamando a atenção do povo de Deus para que não sejamos como o povo de Deus no deserto. E ele então vai dizer: não endureçais o vosso coração como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. O autor de Hebreus está chamando a atenção dos seus leitores para o fato de que nós não podemos duvidar da ação de Deus, por mais terríveis que sejam as dificuldades que nós estivermos enfrentando, por mais duras que sejam as oposições, a perseguição, por piores que sejam as tragédias que eventualmente nós venhamos a enfrentar um dia, não podemos vacilar, não podemos duvidar, não podemos provocar a Deus.
E a ideia aqui do dia da provocação consiste no fato de que, embora o povo de Israel, por ocasião do Êxodo, tenha experimentado a manifestação de Deus em múltiplas faces, a glória de Deus se revelava em coisas boas como o maná, em coisas boas como as codornizes, como a água que vinha da rocha, mas em coisas terríveis como foram as pragas que afligiram os egípcios, como as serpentes que brotavam do deserto ali. Deus se revelava ao povo, provendo cuidado diário. Então, embora as dificuldades fossem reais, a caminhada pelo deserto fosse desafiadora, não havia motivos para a murmuração, o que de fato aconteceu. Embora o povo tenha sido testemunha de todos os feitos de Deus, eles murmuravam, eles questionavam, eles se rebelavam contra Deus, eles provocavam Deus, buscando adorar ídolos, idolatria do coração, construíam para si coisas e colocaram no lugar de Deus. Então, aqui, endurecer o coração é o mesmo que se afastar de Deus, não crer em Deus, é o mesmo que se apostatar da fé e ficar pelo caminho. Meus irmãos, é interessante como a tentação da apostasia não é algo recente, embora experimentada nos nossos dias. O autor de Hebreus está referindo-se ao evento do Êxodo para chamar a atenção dos seus leitores ali do primeiro século. Assim como nos chama a atenção hoje para a necessidade de sermos vigilantes quanto à apostasia. Apostatar significa deixar de crer, esfriar-se, afastar-se, duvidar e não se submeter. Eu sei, meus irmãos, a caminhada às vezes é difícil. Eu sei que muitas vezes encontramos pedras pelo caminho, algumas pedras no sapato. Eu sei que às vezes dói. Eu sei que às vezes bate no nosso coração o desejo de dizer: porta-me lá, eu não vou fazer mais nada. Eu cansei de mexer com crente mimizento, chato. Eu cansei de me posicionar numa geração que parece não ouvir. Eu sei que muitas vezes essas coisas passam na nossa mente. Eu sei. E é justamente para nós que muitas vezes nos encontramos assim, enfraquecidos, frios. Essa palavra vem dizendo: não cometam o mesmo erro. Não sejam como o povo no deserto. E aqui, irmãos, a explicação vem em tom de ameaça. Porque ele está dizendo, pergunta retórica: não foram esses que apostataram que não alcançaram o descanso? Ou seja, o autor de Hebreus está estabelecendo uma conexão da equação causa e efeito. Ele está demonstrando que Deus deseja produzir descanso, mas Deus se ira contra a apostasia e o pecado. Ele então estabelece a causa de terem ficado pelo caminho, porque não creram, porque duvidaram. Toda aquela geração não obteve o descanso de Canaã. Eles morreram no deserto. Sabe o que isso nos ensina, irmãos? Que embora o deserto, e aqui nós podemos usar a figura do deserto e aplicá-la à nossa vida como quem caminha por um terreno que não é nosso, que produz dificuldades naturais. Nós vivemos num contexto do qual nós não podemos ser participantes como proprietários, porque não somos daqui. Então nós enfrentamos dificuldades, tempos de escassez, de luta. Mas assim como aquelas pessoas duvidaram, ficaram pelo caminho, o autor de Hebreus está dizendo: não cometam o mesmo erro. Embora as dificuldades da peregrinação sejam reais, é maior, é superior àquele que está conosco.
Meus irmãos, embora Moisés tenha sido importante para libertar o povo, Moisés também não obteve o descanso de Canaã. Ele apenas viu. Nós hoje, na nossa peregrinação, pelas dificuldades que enfrentamos, embora tenhamos que conviver com um ambiente de perseguição, opressão, de luta, para mantermos viva a chama da fé, somos chamados a olhar para um personagem que é superior a Moisés, a um personagem que não apenas viu a terra prometida e o descanso, mas ele a construiu. Irmãos, o autor de Hebreus está chamando a atenção dos seus leitores, apresentando-lhes uma razão para crer e continuar, um motivo pelo qual vale a pena viver, e se for necessário, sofrer, e se for necessário, morrer, porque o nosso descanso, ele foi conquistado, e ele não pode ser revogado. Vemos, pois, que não puderam penetrar, não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Nós cremos que é Deus quem os salva e é Deus quem os mantém salvos. O fato de algumas pessoas ficarem pelo caminho, o fato de algumas pessoas se afastarem, não nos dão motivos para duvidar da perseverança dos santos, mas para contestar a conversão destes que abandonaram. Porque o motivo para crer é claro e nos é apresentado aqui. Então, irmãos, se nós queremos ser os da fé, os que continuam, se nós queremos ser reconhecidos como aquele que no dia do juízo Deus nos chamará de benditos de meu Pai, nós precisamos permanecer, continuar, olhar para Jesus, irmãos, para Jesus. Nós podemos ter exemplos que nos inspiram, tenha exemplos que te inspiram, mas esses exemplos eventualmente falharão com você. Esses exemplos com certeza serão insuficientes para você. Mas quando Jesus é o paradigma superior, nós seremos satisfeitos de tudo que precisamos para continuar caminhando. É tempo de pensarmos e repensarmos acerca da superioridade de Jesus. Porque se de fato Jesus é superior a tudo, absolutamente nada pode me deter. Nada tem cabalmente o poder de me paralisar. Nós precisamos continuar caminhando, progredindo, porque somos os da fé. Porque somos santos irmãos, que o autor de Hebreus menciona no verso 1. Às vezes não somos, né? Ou pelo menos às vezes parecemos não ser. Por isso nessa hora eu quero encerrar a nossa exposição orando. Porque embora esse seja o desejo do nosso coração, os desafios são muitos. As lutas são constantes. E a necessidade de que esta palavra seja algo recorrente no nosso coração se torna ainda mais evidente. Quando pensar em desistir, lembre-se, não endureçais o vosso coração como no dia da provocação. Não se afastem de Deus, creiam somente, porque aquele que foi poderoso para libertar, e assim como Deus libertou o povo da escravidão egípcia, assim como Jesus nos libertou da escravidão do pecado, assim como Deus conduziu o povo, produzindo aquilo que era necessário em tempo de aridez, assim como o Espírito Santo consola o nosso coração em meio à peregrinação, assim como houve descanso para aqueles que creram, para a geração seguinte em Canaã, há descanso para nós
na presença de Deus. Eu quero convidar os irmãos para essa oração. Ó Deus, nós te agradecemos por essa palavra, Pai. Obrigado, ó Deus, porque de fato exorta o nosso coração, chama a nossa atenção para refletirmos, pensarmos, repensarmos acerca daquilo que de fato é prioridade para nós. Ó Deus, que em nome de Jesus, o Senhor nos ajude, Pai, a termos Jesus Cristo como sendo maior do que tudo, maior do que as nossas limitações, maior do que o nosso pecado, maior do que as nossas justificativas, maior do que as nossas limitações. Jesus Cristo é Senhor das nossas vidas. Que o Senhor, ó Deus, aumente a nossa fé, que o Senhor, ó Deus, nos capacite e nos permita enxergar, ó Deus, vitória naquilo que Cristo fez e na ação do Senhor nos conduzindo ao longo da nossa história, para que no final, apesar do coração vacilante, apesar das feridas acumuladas ao longo da caminhada, possamos, ó Deus, chegar no final da nossa carreira e concluir que nós cumprimos, que nós guardamos a fé e nós esperamos a coroa na presença do Senhor. Que o Senhor nos abençoe pessoalmente, que o Senhor nos abençoe como igreja. Ó Deus, que essa palavra possa nos levar mais adiante a vivermos para a sua glória. Em nome de Jesus. Amém.